Fala, rapaziadinha, beleza? Prazer, meu nome é Léo e hoje eu vou falar um pouco do iluminismo pra vocês. Bom, o iluminismo tem esse nome porque foi logo após o período das trevas. Então foi daí que fala iluminismo, o período da luz, logo após o período das trevas. Ele foi um movimento cultural europeu do século XVII e XVIII. Seu principal objetivo era buscar mudanças políticas, econômicas e sociais. Para isso, os iluministas buscavam enaltecer a razão. Grandes pensadores do século fizeram parte dessa corrente, com o intuito de acelerar o processo da humanidade. René Descartes, nascido em 1596 e morto em 1650, mais conhecido como o precursor do iluminismo, é considerado o pai do racionalismo. Em sua obra, O Discurso do Método, ele dissertou que para compreender o mundo deve-se questionar tudo. Para o pensamento iluminista foi importante para o desenvolvimento da ciência e do humanismo. Nesse período, várias obras foram escritas, e a mais famosa foi a Enciclopédia, editada por Denis Diderot, nascido em 1713 e morto em 1784. Essa obra conta com milhares de artigos de diversos cientistas. Essa obra tem 35 volumes e foi muito importante para compartilhar o conhecimento humanos. Por fim, esse movimento também merece ser lembrado pelas conquistas nos âmbitos sociais e pela liberdade individuais, pois naquela época a igreja pregava muito o conjunto, né? Você dar para o outro mais do que você tem. Então, e também não era muito exposto os conhecimentos humanos e científicos da época pela igreja. Então, esse movimento foi muito importante para desenvolver, né, os conhecimentos, tudo que a gente aprende em aula, tudo hoje foi importante devido ao iluminismo. Vou falar um pouco sobre a Revolução Científica. Antes de abordar o movimento iluminista, é importante contextualizarmos os eventos que anteciparam, como a chamada da Revolução Científica ocorrida no século XVII. Entre os séculos XVI e XVII, houve uma série de inovações e descobertas que prepararam o terreno para o progresso do conhecimento. Heliocentrismo, leis matemáticas, geometria, empirismo e relacionalismo. Além do desenvolvimento de instrumentos como o telescópio, são alguns dos elementos que nos ajudam a compreender as mudanças que anteciparam a chegada do progresso. Naquela época, pensadores e cientistas elaboraram um método científico moderno, o qual tornou possível a ocorrência de avanços tecnológicos e científicos em séculos posteriores. Naquele período, alguns pensadores da Revolução Científica que se destacaram foram Francis Bacon, considerado o fundador da ciência moderna, e Galileu Galilei, que defendeu as teorias contra os pensamentos escolásticos da época e foi pressionado a se retratar perante a Igreja Católica. René Descartes e Isaac Newton também foram pensadores que contribuíram para mudar os rumos da ciência. Pensadores iluministas. Os pensadores do movimento iluminista foram profundamente influenciados pelas ideias da Revolução Científica, caracterizado pela crença no poder da razão humana e pela valorização do pensamento. Montesquieu, nascido Charles Louis, 1689 a 1755. O Barão de Montesquieu publicou sua obra-prima do Espírito das Leis, em 1748, já em seus últimos anos de vida. Essa obra tem como tema central a ideia de que as leis são decorrentes da realidade concreta de cada povo. As relações sociais e históricas determinam as leis conforme a sua realidade complexa e única. Montesquieu também discorreu sobre as formas de governo, sem eleger uma mais justa que a outra, mas demonstrou que cada um será mais ou menos eficaz dependendo do contexto do espírito de cada povo. Esse pensador é lembrado pela separação do poder em três, de acordo com as respectivas funções: executivo, judiciário e legislativo.
Voltaire, nascido em 1694 a 1778, foi um grande disseminador das ideias iluministas. A paixão pela razão e pela liberdade de exercitá-la marcou sua vida e obra. Assim, a tradição religiosa e a autoridade política, barreiras para o livre pensamento, foram alvos privilegiados de seus ataques. Não negou a existência de Deus, mas atacou o fanatismo, o preconceito, a superstição e o poder do clero. Adam Smith, nascido em 1723 a 1790, foi um dos principais representantes do pensamento econômico do iluminismo. Em sua obra, Uma Investigação da Natureza e das Causas da Riqueza das Nações, de 1776, defendeu a livre concorrência e a não intervenção do Estado na economia. Smith acreditava que a produção industrial alcançaria êxito com a divisão dos trabalhos dos operários. Também acreditava que a verdadeira riqueza de uma nação estava no trabalho e nos frutos da sua produção para a exportação. As ideias de Smith influenciaram sobremaneira a Revolução Industrial. O despotismo é a forma de governo em que o governante exerce o poder absoluto. Na época do Iluminismo, alguns monarcas conduziram seus governos com esclarecimentos, ou seja, apesar de manterem o regime absolutista, eles fizeram uma série de reformas político-econômicas baseadas nas ideias iluministas, nome esse que ficou conhecido como despotismo esclarecido. Dessa forma, eles usaram a filosofia das luzes, aplicando-a na administração do seu Estado, com o objetivo de fortalecer o próprio poder absolutista. Nesse sentido, é defendido que teria sido Pedro I o primeiro soberano a utilizar tal doutrina para efetuar melhorias no sistema religioso, econômico, administrativo, social e cultural. Contudo, esse monarca, junto com seus sucessores, ele não teve preocupação de também reestruturar a sociedade, em paralelo com essas reformas, e o que geraria em breve situações contraditórias. Por exemplo, Catarina II, na Rússia, a imperatriz promoveu a liberdade religiosa ao mesmo tempo em que acentuou o feudalismo. E ela, que era prolífica em patrocinar as artes e estimular a publicação de livros de vários gêneros, ela ainda procuraria tornar a lei de servidão mais dura a fim de aumentar a produção camponesa. Por isso que a gente fala que é contraditório. Em tendência oposta às reformas da imperatriz Maria Teresa na Áustria, entre 1717 e 1880, conseguiu taxar a nobreza e criar um exército nacional, e seu sucessor José II não faltou piedade religiosa misturada com um paternalismo pensado de modo a fortalecer a própria dinastia. Em seus reinados foram feitas renovações nos sistemas administrativos, econômicos, sociais, jurídicos e religiosos, e além disso a escravidão foi abolida e foi estabelecida a liberdade de imprensa. Também seria realizada uma reforma agrária e declarada a tolerância religiosa no Império. Semelhante pensamento tinha Frederico II, o rei da Prússia, entre 1740 e 1786, muito influenciado pelos ensinamentos de Voltaire. Frederico II, embora tenha sido ferrenho rival de Maria Teresa durante a maior parte de sua vida, ele realizaria reformas educacionais de muita relevância, além de tornar a escolarização obrigatória. Ele também modificaria o sistema judiciário, abolindo a tortura e incentivando a industrialização, favorecendo dessa forma o comércio. É importante destacar que, tanto no caso da Prússia quanto da Áustria, as reformas pouco fizeram para modificar a desigualdade da sociedade, ou subverter as tradicionais ideias religiosas consolidadas a respeito de sua estrutura. Isso também, aliás, pode ser dito a respeito de Carlos III e José I. Enquanto o monarca espanhol controlou, mas não extinguiu, a Inquisição enquanto reformava o exército e as universidades, José I deixou o cargo de seu ministro de Estado, o Marquês de Pombal, deixou a cargo dele a realização de uma série de medidas modernizadoras, das quais a mais célebre é a expulsão dos jesuítas de Portugal e suas colônias, incluindo o Brasil em 1859. Embora a polêmica medida possa ser vista retrospectivamente como uma tentativa para diminuir a grande influência da Igreja Católica no reino, a saída dos jesuítas fragilizaria a estrutura educacional, especialmente nas colônias. O Marquês de Pombal ele estabeleceu uma série de reformas modernizantes e ele tinha o objetivo de melhorar a administração do Império Português
e aumentar as rendas obtidas através da exploração colonial. Esse tipo de experiência condizia com uma tendência vivida em várias monarquias europeias. O chamado despotismo esclarecido, ele era uma tendência política que buscava conciliar então a face política conservadora absolutista com princípios econômicos racionais, basicamente. E a intervenção política esclarecida de Pombal surgiu no momento em que Portugal enfrentava sérios problemas econômicos. A coroa lusitana tinha perdido diversas de suas possessões no continente asiático e também sofria com as imposições do Tratado de Methuen, assinado junto à Inglaterra em 1703. E de acordo com o tratado, Portugal se comprometia a adquirir tecidos de lã ingleses. Em contrapartida, a Inglaterra obteria toda a produção de vinhos oferecida pelo governo português. Esse tratado acabou gerando uma relação de extrema dependência econômica na medida em que a demanda por tecidos era infinitamente maior. O déficit econômico causado por essa situação, segundo Pombal, seria amenizado com mudanças no gasto público e na administração colonial, ou seja, o Marquês de Pombal teve uma política de reduzir gastos. Em Portugal, ele preocupou-se também na criação do erágio régio. Essa medida, apesar de visivelmente necessária, afrontava fortemente as regalias e privilégios de muitos integrantes do governo imperial. No plano interno, mesmo sem sucesso, Marquês de Pombal tentou diminuir a dependência econômica lusitana com um incentivo ao setor industrial. Então, basicamente, mesmo pretendendo trazer diversas melhorias para a coroa, Pombal não conseguiu manter-se no cargo após a morte de Dom José I, em 1737. A Lei do Selo foi aprovada pelo Parlamento inglês em 1765, estabelecendo que todos os documentos em circulação na colônia americana deveriam receber selos provenientes da metrópole. A Lei do Selo determinava que todos os jornais, livros e documentos publicados nas colônias deveriam pagar uma taxa, o que implicava mais despesas para os colonos. Ah, é, Vincent? Então agora eu quero ver você matar o meu Zap. Toma. Esse Zap, Guilherme? Eu espero que você tenha pagado boas taxas sobre esse Zap, porque eu não sei se você lembra, mas a gente está sobre a Lei do Selo e qualquer coisa deve ser paga para ser válida. Então é bom você ter pago. Ah, mas você esqueceu o ano em que nós estamos, 1766, ano em que a Lei do Selo foi revogada. Logo, o meu Zap é válido e você perdeu. O quê? Mas que? Como pode ser? Mas que filho da... Então, essa lei foi revogada em 1766. Join or Die, Junte-se ou Morra, é um cartoon político atribuído a Benjamin Franklin. O cartoon apareceu junto com o editorial de Franklin sobre o Estado desunido das colônias e ajudou a expressar sua opinião sobre a importância da unidade colonial. Mais tarde, tornou-se um símbolo da liberdade colonial durante a Guerra Revolucionária Americana. Lei do Chá foi uma manobra legislativa feita pelo ministro Lord North para tornar o chá inglês vendável na América. A lei passou pelo Parlamento Britânico em 10 de maio de 1773. Ela concedia um monopólio do comércio do chá à Companhia de Comércio das Índias Orientais. Em represália, os americanos realizaram a Boston Tea Party, na qual os colonos fantasiados como índios abordaram os navios e atiraram na água a carga de chá. A Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates foi um movimento político popular ocorrido em Salvador, Bahia, em 1798. Tinham como objetivo separar a Bahia de Portugal, abolir a escravatura e atender às reivindicações das camadas pobres da população. A Conjuração Baiana foi composta em sua maioria por escravizados, negros livres, brancos pobres e mestiços, que exerciam as mais diferentes profissões, como sapateiros, pedreiros, soldados, etc. Influenciada pela Revolução Francesa e pela Revolução Haitiana, a Conjuração Baiana foi fortemente reprimida. Seus membros foram presos e em 1799 os líderes do movimento foram condenados à morte ou ao degredo. Líderes da Conjuração Baiana.
Além da liderança exercida pelos alfaiates, o movimento também era encabeçado pelos soldados Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas. A maçonaria exerceu uma forte influência sobre a conjuração, pois os ideais políticos da Revolução Francesa chegavam ao Brasil também pelo intermédio deste grupo. A primeira loja maçônica criada na Bahia, Cavaleiros da Luz, contava com a participação de diversos intelectuais que se envolveram na conjuração. Contexto histórico da conjuração baiana. Da mesma forma, repercutia na Bahia o movimento chefiado pelo negro alforriado Toussaint Louverture, no Haiti, contra os colonizadores franceses, o primeiro grande levante de escravizados bem-sucedidos na história. Outra causa que levou à revolta foi o fato da população da cidade de Salvador estar em situação de penúria, depois que a capital do Brasil, Colônia, foi transferida para o Rio de Janeiro, em 1763. Afirmou-se a necessidade de fundar na Bahia uma república democrática, onde não houvesse diferenças sociais e onde todos fossem iguais. No dia 12 de agosto de 1798, a cidade de Salvador amanheceu coberta de papéis, manuscritos pregados aos muros das igrejas. Os panfletos chamavam a população à luta e proclamavam ideias de liberdade, igualdade, fraternidade e república. Um dos principais dizeres era: "Animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais." Fim da conjuração baiana. A distribuição dos panfletos com palavras de ordem levou as autoridades a agir prontamente e reprimir a manifestação. Alguns membros foram presos e forçados a delatar o restante dos participantes. O governador da Bahia, Fernando José de Portugal e Castro, soube através de uma denúncia feita por Carlos Baltazar da Silveira que os conspiradores iriam se reunir no Campo de Dique, no dia 25 de agosto. A ação do governo foi rápida e o coronel Teotônio de Souza foi encarregado de surpreendê-los em flagrante. Diante da aproximação das tropas do governo, alguns conseguiram fugir. Foram presas 49 pessoas, das quais 3 eram mulheres, 9 escravizados e outros homens livres que exerciam profissões como alfaiates, barbeiros, soldados, bordadores e pequenos comerciantes. Os principais envolvidos foram julgados e condenados à morte no dia 8 de novembro de 1799, 1 ano e 2 meses depois dos acontecimentos. Os acusados foram declarados culpados por traição. Desta maneira, receberam a pena de morte por enforcamento e depois esquartejados. Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas, João de Deus Emanuel, Faustino dos Santos Lira, os corpos foram expostos em diversos locais da cidade de Salvador, para servir de exemplo a possíveis subversivos. Apesar de seu terrível desfecho, a conjuração baiana influenciou outros movimentos como a independência, a revolta de Mares e a abolição da escravatura.